E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto com o Bitcoin subindo em mais de 2% hoje, rompendo pontos importantes de resistência face aos dados de inflação americana ainda bastante altos. E é nisso que eu vou te falar nesse vídeo, vou te mostrar o porquê dessa alta e o mais importante, se ela é uma alta que vai ou não continuar. Logo depois da vinheta. Bom, primeira coisa, olhando aqui no nosso order book, a gente vê que à medida que o preço sobe, está surgindo uma força compradora, vendedora, desculpa, tem ursos aqui no livro de ofertas. Eu tô falando isso porque no vídeo de ontem a gente estava próximo aos 21.400, 21.600 dólares, não lembro de cabeça, mas até os 22 tinha muita resistência, após isso estava quase que um caminho livre. Assim que a gente rompeu esse ponto de resistência, essas ordens de venda, elas mudaram para a região um pouquinho acima, até os 22.500. E agora que a gente rompeu os 22.500, essa força vendedora ela tá aqui. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma pressão vendedora para assim que o preço chega lá, eles cancelam essas ordens e isso faz com que o preço continue subindo. Imagina que você tem uma porta e de um lado você tem muita gente segurando e do outro muita gente empurrando. Se quem está segurando essa porta do nada soltar, essa porta ela vai abrir e vai todo mundo passar e com uma força muito grande, gente sendo julgada, gente sendo empurrada, e é assim que funciona a manipulação do mercado. Então muito cuidado com essas ordens aqui vendedoras de curto prazo. Em contrapartida, a gente vê como que estão voltando os compradores aqui para o livro de ofertas. Então, próximas regiões aqui de resistência com mais ordens de compra do que de venda, que é uma coisa interessante, mas tomem muito cuidado também com essa alta, por dois motivos, tá? E o primeiro deles é justamente o S&P 500 não tá acompanhando ela. Hoje está sendo um dia de baixa no S&P, ontem foi um dia de consolidação, por mais que a gente teve muita volatilidade, o dia ele fechou quase no 0 a 0, ou seja, isso aqui é uma candle de equilíbrio ou indecisão do mercado. E ao meu ver, pessoal, o S&P 500 ele está esperando os índices macroeconômicos serão divulgados amanhã. No caso, a questão lá por seguro-desemprego, né? Os pedidos iniciais para seguro-desemprego, que eu acho que isso vai ser uma decisão muito boa, mas o Bitcoin, o mercado cripto, ele tá muito eufórico, tá? Eu tô vendo esse movimento como uma alta que pode até possivelmente ser uma armadilha, porque fundamentalmente falando, o mercado ele tem mais motivos para buscar quedas do que continuar subindo. Isso mostra uma euforia um pouco sem base no Bitcoin, tanto que a maior parte das altcoins elas não estão tão bullish, estão subindo tanto assim, igual o BTC. A gente ainda está na tendência de baixa no gráfico diário e até agora a gente está buscando por um topo descendente contra os 23.500, que é uma resistência muito forte. A gente tem essa região aqui que nesse exato momento a gente está lutando contra ela, que é a nossa região de fundos prévios. E por conta disso, tomem muito cuidado com essa alta, né? Porque a gente ainda está nessa tendência de baixa. Outra coisa que vale falar é porque o RSI no 4 horas ele está voltando para os níveis aqui um pouco mais esticado. Olha só, isso faz com que pessoas tendam a vender. E agora, né, a gente teve ontem um volume muito grande com a divulgação lá do CPI, mas esse volume ele está diminuindo à medida que essa pernada está subindo. Então tomem cuidado aí com esses movimentos. E nas considerações finais eu vou falar com mais detalhes sobre o que eu estou vendo de todo esse cenário e mais importante, né, o que eu estou fazendo, como que eu estou operando agora. Nosso sentimento mostra justamente o que o order book estava dando ênfase para a gente. As sardinhas elas estão shortando o Bitcoin, então elas estão dando liquidez para a força compradora continuar fazendo com que o preço suba. E ao meu ver, esse é o principal motivo dessa, entre aspas, alta sem grandes fundamentos, certo? Ou seja, o mercado tradicional parado, o cenário macroeconômico um pouco estável e o Bitcoin muito eufórico. E quando o preço está subindo, tem sardinhas shortando. Então as pessoas elas estão acreditando que isso aqui vai ser o topo, que o preço vai começar a cair. E isso faz com que as instituições façam aquela pressão lá na porta, né? Aquela pressão de não deixar ninguém passar,
junto com algumas sardinhas. Só que quando as instituições cancelam essas ordens, elas liberam o caminho da porta para os compradores abrirem aquela porta com força e sair empurrando sardinha que está operando vendido, que são essas galeras aqui, ó, para tudo quanto é lado. A gente viu o aumento aqui no Open Interest, a gente viu queda no Long Short Ratio, comprovando que as sardinhas elas estão, em sua maioria, shortando o Bitcoin agora. Então basta entrar uma força compradora, um volume maior aqui, ó, de negociação, que as instituições cancelam as ordens, estopam e liquidam todas essas sardinhas, igual vem acontecendo aqui. Então, o que eu estou de olho nesse cenário? Primeiro porque agora a gente está meio que numa corda bamba, está em cima do muro, porque o mercado tradicional está esperando a divulgação dos pedidos iniciais para o seguro-desemprego amanhã, para saber com relação ao mercado de trabalho e as perspectivas da inflação aí para os próximos meses, a reunião da FONC, fatos que vem mexendo com o mercado nos últimos meses, vocês sabem disso. A gente ainda está na tendência de baixa, e se a gente olhar no gráfico semanal, a gente começou pela busca pelo nosso fundo ascendente no gráfico semanal contra a região dos 16 mil dólares, 16.300. Qualquer coisa acima dos 16.300 dólares é um fundo ascendente, e para esse fundo ascendente se formar, pode levar semanas. Por isso que existem tendências no mercado, por isso que a gente faz topos e fundos descendentes para formar esse fundo ascendente, e agora a gente está em busca desse topo descendente. Por conta disso, eu ainda não estou buscando compras à medida que o preço sobe, tá? Minhas operações elas ainda não estão voltadas para compras. Eu tô com ordens para busca desse fundo ascendente. Então pegou algumas ordens aqui, eu tô com ordens aqui, eu tô com ordens em todos esses pontos. E acredito que enquanto a gente não reverter essa tendência de baixa no diário, a gente ainda não vai ter formado esse fundo ascendente. Por conta disso, eu estou com medo dessa alta, não com medo, né, mas assim, eu estou com um pouco desconfiado dessa alta, porque ela não vem sendo acompanhada pelo mercado tradicional, e se amanhã o S&P começar a cair e os dados mudarem o sentimento dos investidores, a gente pode formar uma bela de uma bull trap, uma armadilha para touros aqui, e começar a cair, tá? Armadilha dos touros. Por conta disso, tome muito cuidado com esse movimento de alta. Eu só me interessaria para ele se a gente romper esse topo prévio e aí buscar por um fundo ascendente. Aí sim a gente pode possivelmente dar o fim pela nossa correção no semanal e tentar testar níveis mais acima dos 25 mil dólares, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, um pouquinho mais rápido do que de costume, mas eu espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, que isso é muito importante. Não esquece de me seguir nas redes sociais, estão todas aqui em cima. E no mais, amanhã tem vídeo novamente. Muito obrigado e valeu, galera. Falou!